Você já se perguntou por que não vemos curas milagrosas com mais frequência hoje em dia? Na lição desta semana, descobriremos a resposta a essa pergunta e a muitas outras sobre cura. Estudaremos duas histórias principais, a história a respeito da cura do paralítico, no Novo Testamento, e a história do profeta Elias, no Antigo Testamento. Em ambos os relatos, fica evidente que Jesus nunca está ocupado demais para nos oferecer seu descanso. Em se tratando de restauração de vidas, ele sempre vai direto ao ponto. Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez à nossa classe de aprendizado, de estudo, de interação. Compartilhe. Você está gostando? Compartilhe. Não está gostando? Então fala para nós. A gente quer aprender junto com você, tá bom? Olha, o tema dessa semana fala de livres para descansar. E o verso para memorizar, eu destaco três coisas importantes. Eu vou ler o verso e você vai ver aí na tela os destaques que ele apresenta. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Observou? O que o Senhor é para você? Você já tem essa experiência de relacionamento com Ele? Antes de tudo, interaja com a classe, chamando a atenção para essas três coisas importantes. Minha luz, minha salvação e fortaleza da minha vida. Entendeu a relação direta? Minha luz, minha salvação, fortaleza da minha vida. Bom, quem tem esta segurança e este amparo pode ter certeza do descanso. Mas escute só uma coisa importante. Existe uma possibilidade de leitura errada desse texto, de compreensão errada desse texto. Por exemplo, achar que por ele ser luz, salvação e fortaleza, você não vai passar por nenhuma aflição, nenhuma tribulação. Não é isso. Lembre-se, no mundo eu e você passaremos por aflições. Mas tem de bom ânimo, ele é luz, ele é salvação, ele é fortaleza. É nesse foco que você deve direcionar o verso para memorizar. O tema dessa semana é meio que depressivo, mas você vai se sair bem dele, tá bom? Fala de dois personagens que passaram por essa experiência de depressão. Uma, o paralítico, o outro, um personagem bem conhecido nosso, Elias. Olha, revise a lição então comentando um pouco sobre a história desses dois personagens. É importante que você leia a história deles no Antigo e no Novo Testamento. Como são histórias bem conhecidas, você vai relembrar na hora que você estiver estudando a lição, ou já estudou a lição. Você relembra, então, com a classe, os pontos importantes do relato e depois faz a aplicação. Por exemplo, qual é o aprendizado a respeito do que aconteceu com o paralítico? Qual é o aprendizado, em linhas gerais, do que aconteceu com Elias? É importante você já pegar esse feedback, esse apanhado de conhecimento, logo no início, porque depois disso, você vai estudar um pouquinho sobre a história do paralítico, lição de domingo e segunda-feira, e a história do Elias, na lição de terça, quarta e quinta, ok? Então veja só o nosso esboço. Você começa revisando sobre a história de Elias e do paralítico, buscando com a classe aí, o que é que você achou? Que lições você tirou, tá? Depois você entra na história específica do paralítico e aí você se sustenta na lição de domingo e segunda e vai para a parte final com a história de Elias e você baseia-se, portanto, nas lições de terça a quinta-feira. Olha aí na tela, domingo e segunda, o paralítico. Pontos importantes a destacar. Ele não foi a Cristo sozinho. Alguém precisou levá-lo. Seus amigos, portanto, exerceram fé. Fé é algo que você vê. São pontos importantes que você pode colocar na discussão com a sua unidade. Um outro ponto importante é que Jesus teve tempo para esse homem. Ele estava falando a uma multidão, estava ocupado dentro de uma casa, mas ele parou para dar atenção a esse homem. E, finalmente, um ponto importante que eu destaquei na história do paralítico, Jesus curou primeiro a sua alma. Veio primeiro o descanso e depois veio a cura física. Lição de terça a quinta-feira fala de Elias e, na perspectiva de Elias, você pode trabalhar duas coisas. Seus momentos de ação e seus momentos de exaustão. Duas coisas importantes. Por exemplo, lembre dele na história do ribeiro de Querite. Lembre de Elias na história da casa da viúva de Sarepta. Lembre de Elias na história relatada sobre o Monte Carmelo. Momentos de ação, de fé, de comunhão, de interação. Mas agora, lembre também dos momentos de exaustão de Elias, quando ele estava fugindo e ficou embaixo do zimbro e quando ele ficou dentro da caverna. Então trabalhe esses dois relatos
e termine fazendo a seguinte pergunta: o que a vida de Elias e do paralítico ensinam sobre a atuação de Deus e a perseverança diante dos problemas? Direto ao ponto. É o que você precisa fazer nessa semana. E você vai direto ao ponto falando de quem? Do paralítico e do Elias. Do que aconteceu com eles e de como eles foram e como eles alcançaram descanso no Senhor. Ok? Espero que tenha sido bem objetivo para você. Lembrando que em casa você estuda, aqui na igreja, na sua unidade, você compartilha. Mas vá sempre direto ao ponto. Que benção, pastor Wellington, foi participar mais uma vez do nosso resumo semanal. Realmente, a cada semana tem sido uma bênção após a outra. E não esqueça de você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você receber essa bênção desse resumo semanal. E agora vamos para nossas perguntas. E essa pergunta ela é bem interessante. É uma pergunta que tem se repetido aqui no nosso programa. Essa pergunta está relacionada com o estudo diário. Como motivar os membros a estudar a lição diariamente? E essa pergunta aqui ela tem chegado, diversas pessoas têm feito essa mesma pergunta. E quem perguntou essa semana é a Ana Cláudia e a Claudiana. E elas estão fazendo essa pergunta novamente. E quem vai nos ajudar na resposta é o pastor Edson. Pastor Edson, como podemos fazer para ajudar os nossos membros a estudar a lição diariamente? Uma das formas do professor motivar os seus alunos, sua classe, a estudar a lição da escola sabatina é lançando um desafio para os seus alunos. Por exemplo, desafiar alguns alunos, talvez todos, a passarem a lição da escola sabatina no próximo sábado. Um passa a lição de sábado, outro a lição de domingo e assim por diante. Isso pode fazer com que o aluno crie interesse em estudar a lição. E claro, daí pode surgir o interesse de manter esse estudo por muito tempo. Obrigado, pastor Edson. É isso mesmo, precisamos a cada dia focar no estudo diário da lição, porque em casa a gente estuda a lição e na igreja a gente compartilha. Um forte abraço.